qual o meu sentido, né? Qual o meu propósito? Quando eu questiono qual o meu sentido, eu estou me referindo àquilo que aponta na direção de algo em que justifica a minha movimentação. Falar de sentido é falar daquilo que é o eixo que direciona todas as minhas ações, que mobiliza todos os valores que correspondem àquela determinada ação, né? Então, qual é o meu sentido no mundo? É ser professor, ou seja, seria educar, ser médico, ou seja, salvar uma vida, né? É ser advogado, ou seja, defender um cliente do ponto de vista jurídico, né? Mas não são esses os títulos que a sociedade constituiu e que, de certa maneira, vestimos depois de um período aí de graduação, não é? E então, olhando por aí, o meu sentido no mundo foi dado pelo mundo, né? Então, o que acontece quando eu deixar de ser professor, né? O médico, ou o momento em que eu não puder exercer mais a minha profissão como advogado, né? Como será a minha vida, já que ela toda foi mobilizada pelo sentido de qualquer um desses títulos ou qualquer outro? O que ocorre comigo, né? Ou seja, morre o meu sentido no mundo, desaparece aquele eixo que direciona toda a minha vida, né? E aí é muito interessante quando a gente se questiona qual é o meu sentido no mundo, percebendo que o mundo de fato oferece inúmeros sentidos. E todos esses sentidos se dão através de representações. Então, ser mãe dá sentido, ser pai dá sentido, ser professor ou qualquer profissional dá sentido, né? Se tornar herói ou anti-herói dá sentido. Entretanto, os sentidos do mundo parecem que nos colocam em determinado momento órfão da condição desses sentidos do mundo, né? E se foi o mundo que me deu o sentido, não fui eu que me dei o sentido, não é? Então, acho muito interessante trazer essa questão dentro do espaço do empreendimento à vida interior, onde a gente se propõe a fazer essa reflexão em torno daquilo que diz respeito à própria vida, à própria história de formação, não é? Eu mesmo vivi uma experiência que já faz em torno de 5 anos, onde eu fiquei impossibilitado de atuar como professor no ensino, na época no ensino do ensino médio, né? O estado onde eu moro, os professores também são contratados por um determinado período. E em determinado momento eu não consegui mais atuar porque não havia vagas ou as condições de trabalho estavam muito ruins mesmo, né? Até do ponto de vista da própria sobrevivência. Então, diante de tudo aquilo que eu investi, então, de repente, eu me vejo como um professor de filosofia, mas não estou mais no ambiente. Até então parecia ser o único ambiente que legitimava a minha condição de filósofo, que eram as salas de aula. Então, eu me vejo órfão. Ora, então, não sou mais filósofo. Ou seja, a partir daí eu não posso mais exercer essa arte de pensar a si mesmo, de exercer esse anseio por saber-se, né? E certamente eu tive que atravessar aí algumas concepções, algumas crenças e viver até um processo de morte e luto, de perda, aonde eu fui percebendo que apesar do professor ter morrido, o filósofo não, de que a filosofia, mais do que tudo, não é um objeto da graduação das faculdades, né? A filosofia é um movimento natural da vida e é, antes de mais nada, uma capacidade nos sujeitos, né? Uma potência que é exercida nos próprios sujeitos. Portanto, considerar isso dentro dessa experiência, né? O que é que nos dá sentido? Será que são os meus títulos, as representações que eu vivo?
ou é algum sentido que eu me dei, né, no mundo? E qual outro lugar de se identificar um sentido próprio, senão na vida interior, né? Entretanto, fazer essa investigação sobre a vida interior nos exige essa autorreflexão, essa autoobservação dessa dimensão interna, da própria história, da própria formação, como ela foi realmente, para que possamos, de fato, identificar esse eixo que dentro de nós nos dá a direção de uma vida autêntica. E você já se questionou sobre o sentido do mundo, sobre o seu próprio sentido? Já se questionou se você é movido pelo próprio ou pelo sentido do mundo? É isso por enquanto que eu quis trazer e até a próxima.